Olá, meus queridos padawans! Chegou a hora de botar a mão na massa. Vamos começar um projeto com SQLite. Primeira vez que nós vamos trazer banco de dados para o NetMaui. Eu quero deixar alguns recados antes de a gente começar essa série. Primeiro, é que é uma série. Eu vou dividir vídeos com pedacinhos muito específicos, tá? Que ao todo formam um único projeto de SQLite. O objetivo é facilitar a consulta de vocês e de quem cair no canal aqui, para poder ir e voltar em temas bem específicos. Outro recado é que eu pretendo depois fazer um compilado num vídeo maior, só que eu vou deixar para os membros, para aqueles que quiserem fazer essas aulas em forma de um aulão, que também funciona, ok? E por fim, alguns conceitos básicos que a gente viu lá atrás, principalmente na aula de ChatGPT, quando a gente integrou um ChatGPT dentro do nosso projeto, vão ser utilizados aqui. Então pode ser que eu não fale explicitamente desses conceitos porque vocês já viram. Então qualquer coisa deixe nos comentários, mas o melhor é sempre voltar nas aulas antigas e dar uma revisada ou assistir caso você tenha caído nesse vídeo aqui apenas para ver SQLite, beleza? Nesse vídeo nós vamos aprender a fazer os requisitos para começar o nosso projeto em SQLite, ou seja, para começarmos a trabalhar com banco de dados. E a partir do próximo vídeo a gente começa o nosso CRUD, Create, Read, Update e Delete, ok? Então, recado tá dado. Vou iniciar um novo projeto aqui. Clicando em criar projeto. O meu Visual Studio já está configurado para NetMaui, né, para filtrar o NetMaui. Caso o seu não apareça dessa forma, lembre-se sempre de selecionar aqui onde está em plataformas Maui, tá? De um tempo para cá começou a aparecer duas opções de aplicações Maui, que é o aplicativo NetMaui, que é o que normalmente a gente usa, vou deixar até selecionado aqui, e esse NetMaui Multi-Project App. Os dois essencialmente são a mesma coisa, tá? Só que esse aqui está mais parecido com a organização de pastas que a gente viu lá no Xamarin, e ele também não tem suporte a Tizen. Então eu não vou muito nele, eu prefiro ir direto no aplicativo NetMaui. Mas você sabe que ele existe ali. Vou clicar em próximo, não deve aparecer que meu rosto deve estar cobrindo. Vou criar um nome para esse projeto, vou chamá-lo de agenda. Vamos criar uma agenda para ser simples. O objetivo aqui é você entender os conceitos de banco de dados, não ser algo muito complicado. Eu também vou salvar ele na minha unidade de desenvolvimento. Beleza, configurado, próximo. Pode deixar o Net.8 ou a versão mais recente que você tiver, que tenha suporte a longo prazo. Tanto faz para mim. Acredito que não vai haver diferença. Clique em criar. Certo, esse é o vídeo que a gente vai montar os requisitos para que o nosso programa funcione, que ele tem bastante requisitos, tá? O primeiro é ter o plugin instalado. A gente precisa do plugin SQLite NetPCL. Então a gente vai aqui em ferramentas, gerenciador de pacotes NuGet, e gerenciador de pacotes NuGet para solução, ok? Clique em procurar e escreva desse jeito aqui, ó, SQLite-net-PCL. Eu já tinha usado antes, então ele vai aparecer ali no histórico, mas faça igualzinho eu fiz aqui, tá? SQLite-net-PCL. Selecione o resultado que vier, tem que estar exatamente com essa escrita, tá? Selecionou, vai aqui em projeto, se você fez como eu, basta selecionar só a agenda, já vai funcionar. Se você tiver utilizado o multiplataforma, selecione todos, ok? Clique em instalar. Eu sempre vou no estável mais recente. Acho que já foi, só vou esperar a confirmação aqui. O desinstalar tem que ficar ativo. Ficou ativo, beleza. Vou fechar o NuGet aqui, porque a gente não precisa de mais nada aqui. Agora nós vamos configurar algo muito importante. O SQLite é um banco de dados local. Um dos motivos por eu começar com ele é porque ele é simples. Você não precisa de servidor, você consegue fazer aí de casa, sem custos ou plugins muito complicados. Só que ele precisa de permissão de escrita no Android, tá? Então você precisa identificar no manifesto do Android que você precisa ler e escrever o dispositivo local do usuário. Então já vamos fazer isso porque há um risco muito grande de você esquecer se fizer depois. Então vamos lá em Platforms, Android e dê 2 cliques aqui em Android Manifest, ok? Se você estiver usando a versão atualizada, vai ser bem simples essa parte. Basta eu correr essa janelinha que abriu aqui para baixo, onde está escrito em Required Permissions. Vá lá na letra R, ó, vai descendo tudo. Procure aqui, ó, Read External... Cadê? Eu vou achar aqui. External Storage, ok? E também agora vamos na letra W. Qualquer coisa, pausa o vídeo, copia a palavra aí, ou melhor, localiza a mesma palavra aí, tá? Agora nós vamos lá na letra W. E queremos a mesma coisa, queremos o Write External Storage. O Read External Storage e o Write External Storage
são respectivamente ler e escrever no armazenamento externo, que é o armazenamento padrão do Android. Ele identifica, mesmo sendo local no aparelho, ele identifica como externo. Então nós precisamos autorizar isso, que a gente vai salvar dados na pasta do programa salvo no dispositivo do usuário, ok? O SQLite tem essa função, você pode usar tanto como banco de dados padrão como para salvar preferências do usuário, que é até o uso mais comum, ou pelo menos um dos mais comuns. Beleza, preparamos os primeiros requisitos, os requisitos mais técnicos. Agora nós vamos preparar o modelo para que a gente possa começar a trabalhar nas próximas aulas. Então eu vou criar uma pastinha para minhas classes, eu vou aqui no nome do meu projeto, eu chamei de agenda, você pode, se você usa outro nome, vá no nome que você criou, vá com o botão direito, clique em adicionar e pasta, nova pasta. Chame de classes. Como o nosso projeto é bem simples, eu não vou criar uma pasta escrito modelo e serviços, como muita gente faz por aí. A gente vai ter poucas classes, então uma pasta classes já é o suficiente para a gente. E dentro de classes nós vamos criar mais uma classe, que é a classe que vai servir de modelo para o nosso projeto. Ela vai ter os campos que vão ter no nosso banco de dados, tá? É importante que você faça igual eu estou fazendo aqui, porque ela vai determinar como a tabela vai ser criada. Então você vai com o botão direito no nome da pasta aqui, que é classes, clique em adicionar e você clique em classe, ok? Se não aparecer a opção classe, pode ir em novo item e procurar a classe nos itens que aparecer. Então vou clicar em classe aqui, que ele já vai selecionar, selecionou classe. E embaixo aqui eu vou chamar de pessoas. Pode ser contatos também, ou o nome não é muito relevante, só deixa a primeira maiúscula, tá? O nome que você consiga identificar, que facilite sua leitura. Eu vou só chamar de pessoas. Vou clicar em adicionar. Beleza, ele criou a pasta aqui. Vamos fazer duas alterações antes de iniciarmos a escrita. A primeira, eu vou apagar esses users todos aqui, tá? Que ele cria. E onde está internal class, eu mudo o interno para public, ok? Em cima do namespace, escreva using SQLite ou SQLite, ponto e vírgula, desse jeito. Beleza, nós declaramos que nós vamos usar aquele plugin que a gente instalou aqui, o SQLite, beleza? Abra um espaço aqui em public class pessoas e vamos declarar agora os campos. O primeiro campo que eu vou declarar, na verdade, é a chave primária. Toda vez que a gente cria uma entrada num banco de dados, ele cria um identificador único para aquele banco de dados. Geralmente é um número, mas no Firebase, por exemplo, é uma sequência alfanumérica. Não importa muito. Aqui vai ser números, pelo padrão do SQLite. Então nós vamos abrir aqui, ó, um colchetes, tá? Desse jeito aqui. Ele já abriu e fechou automático. A IA tá completando para mim, mas faça igual. E dentro do colchete escreva primary key, aperte vírgula e escreva auto increment, ok? Desse jeito. O que nós fizemos aqui? Nós criamos uma chave primária que é auto incrementada, ou seja, ela vai automaticamente adicionando novos números à medida que novos registros vão sendo criados, ok? O nome da tabela provavelmente ele vai seguir o nome da classe. Essa classe aqui já vai ser a referência de tabela da SQLite, por isso que a gente chama de modelo. E agora nós vamos criar variáveis. Acredito que tirando a ID que eu vou ter que criar aqui, todas elas vão ser string. Então vou começar pela integer, que é a ID. Ele já até sugeriu aqui, vou aceitar. Então deixa eu botar public int ID e o getSet. Um dia eu vou dar uma aula explicando basicamente o que é getSet, mas por enquanto vá copiando e seguindo esse padrão. E agora eu vou criar alguns campos. Eu tenho ideia para 4 campos aqui, que eu acho que é o suficiente para a gente trabalhar nas aulas. Você pode modificar, acrescentar ou remover de acordo com sua necessidade. O primeiro campo é o public string nome. Ele me deu uma cola aqui, eu vou seguir. Depois eu criar um para e-mail. Public string e-mail, sempre lembrando de botar o getSet igualzinho, tá ali, tá? Eu não vou ficar repetindo porque a gente já usou isso antes. Agora vamos criar para telefone, parece que ele me ouviu e copiou. E eu vou criar só para observações, caso você queira botar uma anotação. Public string, eu vou botar anotações. Anotações, ok? getSet. Beleza, aqui está pronto. Esse é o modelo. Toda vez que eu chamar o pessoas, ou criar uma instância para pessoas, para essa classe, ele vai seguir esse padrão. Inclusive, ele vai montar a tabela a partir disso. A gente não vai ver necessariamente a tabela no vídeo de hoje, mas a gente já está deixando os requisitos prontos para que essa tabela seja montada. Agora que nós fizemos o modelo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar a classe de serviços. Nós precisamos ter uma classe onde a gente vai acrescentar o CRUD. Mas antes de chegar no CRUD, que a gente começa na próxima aula, a gente vai especificar os parâmetros de conexão do SQL. Como ele é local, a gente vai ter que preparar uns parâmetros específicos para
o uso local dele. Então a gente vai aqui na pasta classe novamente, botão direito, adicionar classe. Aqui no nome vou chamar só de serviços, tá? Bom, você poderia, por exemplo, se fosse um projeto maior, chamar de serviços SQL, serviços banco de dados, database service, se você preferir usar em inglês. Eu uso português para não correr risco de ter conflito de nomes, tá? Porque o Visual Studio é feito em inglês. Então vou chamar só de serviços, sem cedilha, usando C no lugar do cedilha, servicos. Aperto Enter. Ele criou. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no outro. Vou apagar esses users todos. E vou escrever using SQLite. Desse jeito, beleza? No internal class eu vou transformar para public class. Desse jeito aqui. Vou abrir um espaço. E agora eu vou fazer a conexão, tá? Então eu quero uma variável de somente leitura, tá? Essa variável vai ser para determinar onde o nosso banco de dados está, os parâmetros dele. Então eu vou chamar de private, só vai ser utilizado dentro da classe. Eu vou chamar private read only, somente leitura, e ele vai ser do tipo SQLite async connection, desse jeito aqui, tá? Eu vou colocar um underline aqui só para padronização de nome, mas você pode usar o nome que você quiser. Vou botar underline banco de dados e botar ponto e vírgula. Ok? Beleza. Aqui nós declaramos que nós temos um objeto que é uma conexão com a SQL. Basicamente é isso. Isso aqui representa uma conexão com a SQL. É uma conexão assíncrona, tá? Você já viu o assincronismo já outras vezes aqui. E eu vou dentro do construtor, tá? Quando eu falo construtor, tudo que está dentro dessa chave principal aqui da classe, tá vendo? Não tem o public class serviço. Tudo que tiver aqui dentro está dentro do construtor. Ele está construindo a classe aqui. Então eu vou chamar também parâmetros que precisam ser criados, independente das tarefas que eu criar aqui, que precisam ser criados na construção. Então eu vou instanciar a própria classe aqui. Para instanciar ela, eu vou chamar public e usar o mesmo nome dela, tá? Servicos. Beleza? Só que eu vou abrir e fechar parêntese e criar as chaves aqui. Ok? Deixa eu pular a linha aqui. Beleza. Desse jeito aqui. Eu vou usar os serviços aqui, que é uma instância da própria classe, para poder localizar um local no dispositivo do usuário para poder salvar esse banco de dados. Tá vendo porque eu estou picando as aulas? Como é que é bastante coisa só para fazer os requisitos? Então. Opa, desculpa interromper o vídeo, mas eu preciso deixar um recado bem importante. Para o YouTube saber que esse canal tem algum valor, vocês precisam deixar seu like. É importante que você agora gaste alguns segundinhos da sua vida só para deixar um like e se inscrever no canal se ainda não fez isso. E se quiser receber nossas notificações, toca no sininho. Comente, seu comentário me ajuda demais a saber se o trabalho está chegando legal para você e até melhorar esse trabalho. E se quiser ajudar ainda mais, não deixe de clicar no valeu demais. Doar um pix de qualquer valor também é muito válido, qualquer real já ajuda bastante a gente. E se quiser ajudar e receber recompensas, mimos, marcadores nos seus comentários, também seja membro do canal e você pode ser membro a partir de R$ 2,99. Dá uma conferida nas recompensas, você vai ajudar e se destacar aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado, bora pro vídeo. Então vou criar uma variável aqui, chamar var, só para ser o local do banco de dados. Então vou chamar aqui local BD. BD é banco de dados, tá? Que vai ser igual, agora eu vou especificar a localização. Como cada aparelho é um aparelho, eu vou utilizar algumas funções do próprio NetMAUI que me permite localizar a pasta padrão que o app foi salvo. Então como é que a gente faz isso? Eu vou primeiro chamar o patch é o mesmo que pasta, eu escrevo ponto combine, ok? Patch combine, eu estou combinando o endereçamento, porque eu vou caçar esse endereço, então eu vou começar por ele. Eu abro parênteses, agora sim eu vou localizar o endereço. Ele vai juntar o caminho do arquivo com o nome do arquivo, tá? Por isso que a gente abriu esse patch combine. Ele vai combinar o nome com o caminho, beleza? E ele salva especificamente num formato de caminho de arquivo. Então eu vou chamar aqui um environment, que é o que normalmente a gente usa para poder lidar com pastas padrões no sistema ou nos sistemas que você for trabalhar no NetMAUI. Ponto get folder path, tá? Nesse ponto aqui, ele está capturando o caminho da pasta que o app está salvo. Eu abro um parêntese novamente, tá? E aqui dentro eu vou chamar outro environment, aperto ponto, procuro special folder, tá? Ponto local application data e fecho parênteses, ok? E o que eu fiz aqui? Eu procurei uma pasta padronizada, quando a gente fala special folder,
Para ele aqui, ele está procurando uma pasta padronizada, ela pode ter nomes diferentes de acordo com o sistema, mas quer o local padrão da aplicação, tá? Por isso que a gente botou local application data. É isso que a gente fez aqui, tá? E eu fechei o parênteses, porque aqui a gente, mais uma vez, está usando uma função para localizar uma função. A gente está fazendo um combinado aqui de funções para poder localizar a pasta. Depois desse segundo parênteses aqui, na verdade, segundo parênteses fechando, no caso, né? Entre um fechamento e outro, eu aperto vírgula e eu escrevo uma string que pode ser digitada diretamente, ou eu posso utilizar algum comando no próprio app, alguma função para poder criar esse nome, vai do seu gosto. Aqui eu vou escrever para facilitar. Então eu vou escrever entre aspas, é uma string. E essa string aqui vai ser o nome do banco de dados, que pra gente é relevante. Você pode chamar de Duduzinho, que ele vai funcionar. Mas só para ficar bonitinho, eu vou chamar de contatos.db3, que é o formato que a gente vai utilizar no SQLite, ok? Vai ficar desse jeito, eu boto ponto e vírgula, fechar essa linha. Beleza. Pausa o vídeo e copie, porque eu sei que é o complicado aqui é meio emboladinho mesmo. Foi? Copiou? Beleza. Agora essa variável tem um caminho da pasta onde está o nosso SQL. Agora o que a gente faz? A gente abre a conexão para ele. Agora que eu sei o endereço que ele vai estar, a gente abre a conexão e vou fazer uma observação sobre isso, que você já deve estar preocupado. O que vai acontecer se não tiver um banco de dados ali? Eu já vou te falar. Vou pular a linha aqui, vou chamar minha variável banco de dados. Lembrando mais uma vez que eu estou usando underline aqui para uma conveniência de nomenclatura, tá? Eu vou apertar igual. E aqui eu vou instanciar novamente o SQLite Async Connection, ok? Então ele vai ser igual, uma nova instância. Ele já está completando aqui, eu vou aceitar para te ganhar tempo. Ele se criou uma nova instância do SQLite Async Connection. E entre parênteses eu coloquei o endereçamento. Então aqui eu estou criando literalmente a conexão. Ele vai localizar, vai procurar dentro da pasta do usuário o banco de dados. Okay? Tem que ter um arquivo com esse nome aqui, ó, contatos DB3. Não é qualquer arquivo DB3 que ele vai conectar. Vai ser o que eu especifiquei ali, tá? Beleza. E eu também tenho que especificar o que acontece se ele não for criado. Se não tiver um banco de dados, vai dar ruim? Não necessariamente, porque ele cria caso não tenha. Então, o que eu faço? Eu já deixo aqui o parâmetro de criação, tá? Então, você fica, ó, underline, banco de dados, banco de dados, ponto. Create table async, para ele criar uma tabela. As tabelas onde ficam armazenados os dados no banco de dados. E eu tenho que especificar o modelo da tabela. Lembra que a gente criou o modelo lá em pessoas? Então, eu vou abrir sinal de menor que. Eu vou escrever pessoas, que é a classe que está o meu modelo, com todos os campos que tem que ter. Eu fecho com maior que. Como é uma classe, eu vou ter que botar aqui um parêntese, tá? Eu abro e fecho parênteses. Eu aperto ponto. Eu boto um await, eu vou dar um tab aqui para adiantar. Esse await é para ele poder aguardar, tá? A criação, se tiver criado, ele não vai fazer nada, não se preocupe. Também tem que ter, como o await é uma void, eu também tenho que ter. Como ele é uma tarefa, eu também tenho que ter um abrir e fechar parênteses aqui. E fecha com ponto e vírgula, beleza? Então, nesse momento aqui, eu criei a conexão. Todos os requisitos para o banco de dados funcionar estão funcionando. Acabou? Não, por isso que eu falei que eu tive que dividir os vídeos. Esse vídeo é grande mesmo, tá? Então, o que a gente tem que fazer agora? Agora que eu tenho uma classe de serviço, eu tenho um modelo, eu tenho tudo pronto aqui, os requisitos, eu preciso inicializar esse serviço, tá? E aonde eu inicializo esse serviço? Eu vou aqui no meu gerenciador de soluções, eu vou aqui em app.xml, clico na setinha para expandir e dou 2 cliques em app.xml.cs. Beleza? Aqui eu vou precisar também declarar using agenda, que é o nome do nosso projeto, ou o nome que você colocou, tá? Ponto a pasta que está salva as nossas classes, que é a pasta de classes. Desse jeito aqui, tá? O que pode mudar do seu para o meu é que é o nome do projeto. Vai ser o nome do projeto, ponto, a pasta que está as classes. Desse jeitinho aqui, tá? Então, beleza. Então, já estou utilizando aqui os requisitos para poder chamar a instância. Agora, eu vou instanciar o serviço. Então, eu vou abrir um espaço aqui em public partial class, bem aqui em cima mesmo, tá? Eu vou criar uma variável static. Então, vou chamar aqui um public static. E o nome da variável que está os meus serviços, que no caso aqui é o servico, eu também vou criar um nome para essa variável que eu estou criando, que vai representar uma instância dele. Então, vamos chamar de banco de dados, que aí fica fácil a gente localizar nas próximas aulas, ok? Abre e fecha chaves botando get e private set. Vou separar uma aula para depois explicar para vocês o que é isso. Mas por enquanto só declare desse jeito, ok? Aqui eu criei uma palavra-chave que vai servir para acessar todas as conexões no banco de dados, tá? Ela tem que ser inicializada com o app. E entre initialize component e main page, tá? Tem que ser antes de main page. Eu vou inicializar, de fato, o serviço. Então, eu vou chamar aqui banco de dados.
ele vai ser igual uma nova instância de serviço, igual new servicos, ok? Então pronto, montamos os requisitos do nosso app, ok? Observe que eu não mexi em interface, eu não criei nada de CRUD ainda, eu só criei os requisitos necessários para que o seu app faça as conexões, localize o local, o modelo e faça as conexões. Nesse ponto aqui, o teu app, quando for iniciado, ele vai localizar ou criar um arquivo de banco de dados localmente no aparelho do usuário, ok? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você quiser ajudar esse canal, seja um membro desse canal por apenas R$ 2,99. Isso ajuda você a ganhar badges que são progressivos, ele vai dando cores e formatos diferentes de acordo com o tempo que você está ajudando o canal. Você acaba se destacando nos comentários. Se você não quiser fazer um compromisso, você pode também clicar no Valeu Demais para doar um valor qualquer, ou doar um valor qualquer, um Pix. Se não puder ajudar com dinheiro, clique em curtir, compartilhar e se inscrever no canal se ainda não fez isso. E comentar. Os comentários de vocês sempre me ajudam demais, ok? Certo, pessoal? Vou ficando por aqui. Já deve estar aparecendo recomendações de vídeos para você ficar mais um pouquinho comigo. Meu nome é Elias Ribeiro. Um grande abraço.